Mestre Jesus, que esse Evangelho possa fazer estragos dentro de nós, fazer com que nós sejamos mais mansos, mais pacíficos, que Ele faça com que nós olhemos para nós e olhemos as pessoas à nossa volta com um olhar benevolente, com um olhar de aceitação, com um olhar de entendimento, que o julgamento deixe de fazer parte das nossas características nos relacionamentos com os irmãos. Claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas que este Evangelho seja um divisor de águas em alguma característica nossa que está no momento em evidência. Muito obrigado, Pai, por essa nova oportunidade, que nós aproveitemos esses momentos realmente para nos conhecermos e nos fortalecermos na nossa vontade de modificação. Muito obrigada pela oportunidade, que assim seja. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram até ele para tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo que seja? Ele lhe respondeu: não lestes que aquele que criou o homem criou-os desde o princípio, macho e fêmea, e que disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que o homem não separe o que Deus juntou. E eles lhe retrucaram: mas então por que Moisés ordenou que se desse carta de divórcio à mulher e que se a repudiasse? Ele lhes respondeu: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. E também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for em caso de adultério, desposar uma outra, também comete adultério. E que aquele que desposar a mulher que um outro houver repudiado, também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9. Só é imutável aquilo que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam conforme os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Por outro lado, as condições que regulam essa união são de tal forma humanas que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente iguais. E não há um só onde elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Consequentemente, aos olhos da lei civil, o que é legítimo numa região e numa época é adultério numa outra região e num outro tempo. E isso porque a lei civil tem como objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam conforme os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países só o casamento religioso é o legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil, e em outros, enfim, só o casamento civil basta. Mas na união entre os sexos, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, mas exclusivamente moral. É a lei de amor. Deus quis que os seres fossem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua entre os esposos fosse transmitida a seus filhos
e que fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, os esposos levam em conta essa lei de amor? De forma alguma. O que procuram não é a afeição, mútuo sentimento que une um ao outro, já que na maioria das vezes essa afeição é rompida. Ou seja, o que se busca não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez. Em uma palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo satisfaz a esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, diz que os esposos também estão em harmonia e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela obriga a contrair podem suprir a lei de amor se essa lei não preside a união. Disso resulta que, muitas vezes, o que se uniu à força separa-se por si mesmo. Que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio se é dito como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas. Dupla infelicidade que se evitaria se, nas condições do casamento, não fizesse abstração da única condição que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, sereis uma mesma carne, e quando Jesus disse, não separareis o que Deus juntou, isso deve ser entendido com relação à união pela lei imutável de Deus e não pela lei mutável dos homens. Então a lei civil é supérflua e é preciso fazer os casamentos voltarem a ser conforme a natureza? Não, certamente. A lei civil tem como objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias conforme as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Ela deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente nada, se opõe a que ela seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina vêm dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam seu domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral que, enfim, abrirá os olhos aos males sem conta, às faltas, aos próprios crimes que resultam das uniões contraídas, visando unicamente aos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á se é mais humano, caridoso e moral pressionar um contra o outro, dois seres que não podem viver juntos, ou conceder-lhes a liberdade. E também se a perspectiva de uma união indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Bom, é um trecho extenso que a gente abordou no dia de hoje, vai abordar no dia de hoje, né? E aqui tem um ponto que eu gostaria de trazer para a gente trabalhar as nossas reflexões nessa noite, que é essa questão de lei divina, lei humana, e ele traz aqui muito bem claro para nós que a lei de Deus, obviamente, ela é imutável, todos nós sabemos disso, mas que as nossas leis civis, as nossas leis humanas, elas vão se ajustando conforme a gente vai progredindo, elas vão se acomodando de acordo com as nossas necessidades, mas é importante a gente, como homens, olhar para as leis que nós temos estabelecido, se elas estão ou não se afastando
das leis morais, né? Aonde a gente às vezes sai de algo extremamente rígido e vai para algo extremamente flexível, muitas vezes até pernicioso, né? Aonde não existe mínimo de moral presente numa lei humana. E falíveis que nós somos, e a gente vê homens falíveis, né? Um dia desse eu estava até lendo um trecho do Pensamento e Vida, né? E ele fala sobre acho que é sobre o trabalho lá que ele fala. Não lembro agora para afirmar, mas ele coloca, né, da forma como a gente vem lidando com as situações numa existência, e aí na outra existência a gente vem para resgatar, numa outra oportunidade, né, a gente vem para resgatar tudo isso que a gente tem feito, né? Esse resgate, na verdade, é um reajuste, né? Eu acho que é uma palavra até que cabe melhor até do que resgate, porque a gente tem que se ajustar às leis divinas, né? A gente se desajusta, a gente tem que ajustar. E lá ele fala, por exemplo, dos médicos, né? Mas ele cita também os juízes, cita também aqueles que têm em suas mãos a possibilidade, né, de usar as leis da forma que é correta, né? E é interessante que muitas vezes a gente vê essa falência, né, das nossas leis humanas, porque elas têm tantas brechas, né, têm tantas vírgulas, que às vezes criaturas com má intenção interpretam de acordo com o interesse, né? Então às vezes é assim, olha para sua cara e vê se está de acordo ou não. Isso obviamente, né, a gente sabe que é factível de acontecer e obviamente que é um disparate em relação à lei divina, que mostra para nós, em toda a criação, que não há, né, esse preconceito, não há essa interpretação de que um filho é diferente do outro para Deus. Eu gosto muito de pensar no exemplo da mangueira. A mangueira, quando produz o fruto, ele está ali disponível e você pode colher ele, mas você não precisa responder o questionário para poder colher a manga, né? Você vai lá e colhe o fruto e pode consumir ele. O fruto não envenena se você é mau, né? Ou te faz bem se você é bom, né? O fruto cumpre o papel dele. E isso, que são, esses estabelecimentos naturais da criação, são importantes para a gente poder observar que a justiça divina, ela tem um alcance muito maior para nós. Então as leis divinas, obviamente que elas não vão ser mutáveis em hipótese alguma. Elas estão estabelecidas e nós vamos ter que nos ajustar a elas. Toda vez que a gente se desajusta, a gente vai precisar de um reajuste. Então, quando a lei humana ela favorece um desajuste à lei divina, a gente vai colher as consequências disso. Tá? É óbvio que a responsabilização ela talvez seja com outro peso, mas obviamente a gente tem que sofrer um reajuste, né? Porque vamos pensar, na lei divina fala não matarás, e aí na lei humana a gente estabelece, por exemplo, a pena de morte, né? É uma coisa contrastando com a outra. Qual que é a superior? A divina, obviamente. Aqueles que cometem o ato embasados nessa lei, a gente sabe que vão ter que fazer um reajuste, mas ele pode ser diferente dependendo da compreensão que cada um de nós tem sobre esse princípio, né? Porque é o que ele fala aqui, está colocando do casamento, né? Eu estou fugindo um pouco da questão do casamento em si, mas
é como ele coloca aqui no item 2, né? Que num lugar só o religioso é legítimo, no outro só o civil é legítimo, no outro precisa ter os dois para ser legítimo, por exemplo. Então, se eu me caso num lugar onde o religioso é o legítimo, então eu estou errado. Mas é isso que Jesus está trazendo. Está trazendo para nós que o que deve prevalecer é a lei do amor. Não é um casamento ser religioso, civil, está no papel, está assinado, que ele vai fazer a diferença. É a mesma coisa o não matar, né? Assim, eu posso matar desde que... Não, é a mesma coisa aqui com relação à união das duas criaturas, porque a união das duas criaturas ela tem um objetivo divino, e esse objetivo divino que ele traz aqui para nós é abrir as portas do mundo espiritual para a reencarnação, né? Para a gente poder estar aqui. Então, se a gente transgride essa lei, a gente está indo contrário à própria criação. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, né? Porque ele coloca, né? É a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Então, existe uma fundamentação para que se faça, né? E Jesus até, né, traz aqui para nós, né, muito claro isso, né? Mateus ele representa isso aqui para nós através da escrita, né, do que ele escreveu. Mas é importante a gente refletir muito sobre isso, porque às vezes, né, a gente fica preso a formatos estabelecidos pelos homens, mas que confrontam diretamente a lei de Deus. E isso o legislador deveria também ter essa percepção. Qualquer criatura que se preste a legislar, ela tem que observar se a legislação não é contrário àquilo que Deus estabelece. Muitas vezes a gente coloca coisas contrárias àquilo que Deus estabelece porque nós nos afastamos de Deus. É um afastamento de Deus que faz com que as nossas leis elas fiquem sem essa lei do amor que ele está colocando aqui para nós. É o distanciamento, né? Porque às vezes, né, tem na internet, né, algumas pessoas devem ter visto, né, tinha um juiz americano que ele olhava, né, na hora que ele ia proferir a sentença dele, ele fazia uma análise diferenciada e ele era muito conhecido porque ele buscava, né, aplicar o que está ali escrito na lei, mas com a fundamentação de analisar a situação que está envolvida. Ele faleceu, acho que há uns 2 meses atrás ou 1 mês atrás. Mas ele ficou famoso mundo afora, né? Tem as audiências dele em vários lugares na internet para a gente poder ver. Mas é aquela condição que a gente olha para a aplicação da lei e vê se a forma como a gente está analisando, se ela está correta ou não, se ela está fundamentada nos meus interesses ou não, se eu estou realmente isento na hora de fazer uma interpretação de uma lei que um legislador estabeleceu, um legislador humano como nós. Então, fazer leis é algo que traz uma responsabilidade para as criaturas muito grande, né? Talvez por isso que Jesus tenha dito para a mulher adúltera aquilo que ele fala para ela no final, né, ali do encontro, ali onde vai acontecer a lapidação dela. Então é bom para a gente poder observar, né, como uma criatura com uma inteligência como é a de Jesus dá atenção à lei, né? Para alguns ele estava transgredindo a lei ali estabelecida por Moisés, a lei dos homens, mas ele está obedecendo a lei divina. E se nossos juízes, se nossos legisladores, se nós como homens de um modo geral, que muitas vezes queremos interpretar as leis e aplicar as leis, considerássemos primeiro as leis divinas, a gente talvez se aproximasse mais da aplicação dessa lei
de amor que um dia a gente vai ter que aplicar nas nossas ações. Porque no momento que Jesus age ali na mulher adúltera, ele realmente estabelece um marco ali. E esse marco é um marco que envolve todos os espíritos que ali estão. Todos nós somos envolvidos ali naquela praça, naquele momento, com uma percepção de que justiça é só justiça divina. Nós não sabemos o que é justiça. A gente tem uma vaga, um vago entendimento, porque a gente muitas vezes se deixa levar pelas nossas interpretações e de repente a gente está agindo com um peso, porque a gente tem um tipo de interesse, com outro peso para outra criatura porque é outro tipo de interesse. Então aqui ele traz para nós esse aprofundamento, aonde a gente deve trazer moral para aquilo que nós estamos fazendo, porque quando ele fala da lei civil ser supérflua, ele faz essa indagação, e ele fala que não, certamente não, a gente tem que fazer a lei ser conforme a natureza, voltar no tempo. Não, a lei ela tem que estar fundamentada na moralidade, porque se ela estiver fundamentada na moralidade, ela vai trazer um processo de tranquilidade para todas as partes, E muitas vezes, a gente quer tomar um determinado lado e acaba acontecendo, conosco, como aquelas mães que vão levar a criança para Salomão e ele fala de cortar a criança no meio e dar metade para cada uma. É interessante a gente parar e pensar sobre isso, porque a gente vê, desde os primórdios, a dificuldade que a gente tem de compreender o que é certo e errado, e que muitas vezes o que está falando mais alto é o nosso interesse, E na passagem de Salomão a gente vê claramente que a mãe verdadeira ela abre mão não pode ficar com a outra moça, E aí Salomão entrega para a mãe e é a mãe verdadeira, É o que conta a história, porque tem essa percepção de que somente a mãe verdadeira abriria mão de tudo em favor da vida do filho. Então, interpretar leis para nós que somos falíveis é algo tão complicado, é algo que reclama de nós um aumento de moralidade que a gente tem que se debruçar muito para poder conseguir realizar. Talvez por isso São Luís fala que quando a gente tem algo a falar para alguém, que a gente chame e fique só os dois para falar sobre aquilo, e mesmo assim a gente refletir se a gente deve ou não fazer, porque é muito fácil da gente estabelecer uma injustiça, porque a gente não tem um conhecimento amplo ainda, O nosso conhecimento ele é limitado, o nosso conhecimento ainda é restrito, e essa restrição faz com que a gente acabe tropeçando. Então, esse trecho aqui para mim, ele fala obviamente do casamento, mas ele traz algo muito forte, no meu entender, em relação à forma como nós, na nossa mente, estamos caminhando para a lei de amor, porque é um processo. Então, Jesus está falando aqui para nós de como a gente vai fazer essa jornada para atingir o patamar, que é o patamar da compreensão da lei de amor, justiça e caridade, mas que passa, obviamente, por várias etapas. E às vezes a gente está falindo nas etapas mais básicas, porque a gente está deixando falar o homem velho presente em nós e acaba muitas vezes tropeçando naquilo que a gente acha que já sabe, mas que na verdade a gente ainda está engatinhando.